Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Afa e nesse vídeo aqui eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu não cheguei a fazer ainda no canal, que é fazer um review de um quadrinho, de uma história em quadrinhos. Então eu queria falar sobre esse quadrinho aqui, ó, que é o Notas do Underground, do Pedro D'Apremont. E qual motivo, né? E por que eu quero trazer esse tipo de material pra cá? Porque é uma forma que eu tenho de colaborar com a cena, né, dos quadrinhos independentes e tal, uma vez que eu gosto muito de quadrinho, que eu faço quadrinho também e gostaria, né, de inclusive consumir mais quadrinhos. E um dos motivos pelo qual eu não consumo tanto quadrinho como eu gostaria é o fato de não conhecer muitas das obras, né, previamente, uma vez que eu moro aqui numa cidade interior. E aqui a gente não tem essa possibilidade de ir para um evento de quadrinho, numa feira, que a gente possa folhear, conhecer ali o autor. Então a única opção seria poder fazer a compra aí pela internet. E como que a gente vai saber, né, o que tem por trás de um quadrinho e tal, quando a gente acha ele ali no site e tal? É justamente quando a gente pode contar com vídeos, né? Ou reviews feitos aí por outras pessoas que leram o material. Então por isso aí que eu vou trazer a minha opinião aí, o que eu achei desse livro aqui para vocês. Então pessoal, eu vou falar aqui sobre esse quadrinho, né? Sobre essa revista aqui, que saiu pela editora Pé de Cabra, né? E aí eu conheci essa obra aqui, esse trabalho pela internet mesmo, né? Eu vi uma entrevista do Panhoca, né? Que é o editor aí da Pé de Cabra, e aí eu me interessei ali pela editora, achei interessante o que eu ouvi ali, fui dar uma olhada lá no site, aí eu vi essa capa. E aí rolou uma afinidade assim logo de cara, né? Porque eu também frequentei por um bom tempo ali no começo dos anos 2000 ali, cena de punk rock, hardcore ali quando eu morava em São Paulo. Então eu já falei, pô, esse livro aí vai ter alguma coisa que me interessa. O trem. Então, sobre o que é esse quadrinho aqui, né? Notas do Underground é uma compilação aí de 7 histórias curtas, né, muito divertidas aí, sobre esse universo mesmo do punk, metal, underground, que saíram originalmente no site da Vice gringa, né? Então aqui a gente vai ter um material que já foi, de certa forma, pré-editado, né? Já teve um trabalho de editoração lá quando saiu no site, e aqui a gente vai ver esse material traduzido, né, as falas aqui traduzido para o português. Apesar da história ela estar ambientada assim nesse universo aí, né, de punk, metal, show, cena, underground aí, né, galera doida e tal, as histórias elas podem ser aproveitadas assim, entendidas e consumidas por um público mais amplo, não necessariamente só as pessoas que têm conhecimento desse tipo de ambiente, porque as histórias elas não tratam necessariamente assim de música, elas estão ambientadas nesse cenário, mas cada história ali ela tem um interesse particular, né? Trata de um tema específico assim, né? E trata basicamente desses personagens, né, que estão inseridos aí. Então, no fundo, a gente vê são trabalhos assim de personagens. As histórias elas tratam um pouco das pessoas ali, né, que a gente consegue observar durante as histórias. O D'Apremont aqui nesse livro ele coloca uma arte assim muito bem feita mesmo, tanto na questão do traço quanto na questão da colorização, a composição. O D'Apremont nesse trabalho ele coloca uma arte assim muito bem realizada, tanto na questão do traço, né, quanto a questão da colorização, da composição dos quadros também.
O estilo, né, que a gente vai ver aí no quadrinho, ele vai conversar muito bem com o ambiente das histórias, né? Ele combina muito bem com o tema da revista em si. O quadrinho é um quadrinho assim muito bonito visualmente e também muito engraçado, né? Ele tem as histórias, elas são bem planejadas, né? Elas são bem fechadinhas, assim, elas funcionam com aquela pegada assim de ter uma piada bem feita no final, assim. Então você consegue aproveitar bem o enredo, né? Que é desenvolvido de uma forma curta, mas direta e objetiva, assim. Ele consegue chegar num resultado que você aproveita, né? O desenvolvimento ali de cada história particularmente. Uma pena assim que é muito curto de fato, né? Eu adoraria ver o desenvolvimento de repente de alguns dos personagens que ele aqui coloca numa história mais longa, né? E de repente com esses casos interessantes e curiosos acontecendo ali meio que de pano de fundo dessa história mais longa. Seria muito legal poder ver um trabalho assim maior, utilizando esse mesmo estilo, essa mesma técnica, essa mesma linguagem, porque isso aqui realmente é muito, muito divertido, muito engraçado. Se você gosta, por exemplo, de trabalhos como o 8-Ball, do Daniel Close, do Hate, do Peter Bagge, do filme Jovens, Loucos e Rebeldes, do Richard Linklater, com certeza você vai gostar desse quadrinho. Me lembrou também um pouco daquele quadrinho Four Kids Walking to a Bank, do Tyler Boss e do Matthew Rosenberg, também, que tem alguma coisa de umas piadas, umas tiradas assim que me lembraram esse quadrinho do Pedro. Se teve alguma coisinha que eu senti falta nessa edição aqui, foi ter tipo alguma notinha assim sobre o próprio autor, né, que já começa assim direto nas histórias. Tem aqui que seria um índice das histórias e aí já começa direto. E pra gente que tá conhecendo um autor assim pela primeira vez, é bacana de repente ter uma informação. Se a gente gostou, como foi o caso, a gente já quer saber se já tem um outro material disponível e tal. De repente ir atrás disso na internet, às vezes nem tem muita informação, o autor não tem um site, uma coisa que seja facilmente acessível aí pra gente. Então acho que seria interessante ter aí uma parte dedicada para o autor. Isso aí inclusive é um gancho, né, que daria para usar para ainda falar um pouco mais sobre como que é essa coisa de comprar quadrinho nacional pela internet, principalmente se você não conhece muita gente, não conhece muitos autores, não conhece muitas obras, mas isso aí é uma coisa que eu vou deixar para falar num outro vídeo, quem sabe. Então, com certeza eu indico a compra do Notas do Underground. Eu fiz a compra lá pelo site da própria editora, que me mandou inclusive aqui uns adesivos muito maneiros aí, né? E mandou também um outro presentinho, mas eu não sei se eu vou falar, porque eu não sei se vai para todo mundo ou não, mas de qualquer forma eu super indico a compra diretamente lá no site da Pé de Cabra. Tem outros títulos lá, eu fiquei inclusive curioso aí para ver mais coisas que eles publicaram já, né? Então vale a pena conferir. Todos os links aí importantes, né, que tem a ver com esse vídeo de agora, você vai encontrar eles todos aí na descrição. Então, espero que vocês tenham gostado. Comprem essa revista enquanto há disponível aí nas lojas, tá? Vale muito a pena. E é isso, um abraço e até a próxima.